Seja bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem com você. Esta é mais uma videoaula sobre planilhas Google, manipulação de dados em planilhas do Google Drive, utilizando páginas web. No último vídeo, a gente trabalhou com os códigos HTML e JavaScript para carregar as informações referentes aos pedidos para a nossa tabela web de cadastro de pedidos. E neste vídeo, a gente vai acrescentar os códigos para colocar um filtro com mais de um critério aqui na nossa tabela HTML, na tabela web. Antes de a gente começar a trabalhar, se você está acompanhando esta videoaula sem acompanhar toda a série, precisa acompanhar toda a sequência de vídeos, porque a gente vai reaproveitar os códigos que a gente já fez no procedimento do filtro com apenas um critério. Eu vou deixar abaixo deste vídeo, na descrição, o link para a lista completa de videoaulas de desenvolvimento desta planilha, a planilha de pedidos. Siga o link e inicie a partir da videoaula 1 e você vai aprender a trabalhar de forma avançada com as planilhas do Google Drive. Também na descrição eu vou deixar o link para o vídeo onde a gente desenvolveu o código do filtro, que vai ser este código que a gente vai reaproveitar para fazer aí o filtro com mais critério. Um link na descrição. Também na descrição do vídeo o link para o site do canal, onde você pode estar adquirindo toda a coleção de códigos que a gente desenvolveu no decorrer desta série. Recados dados, hora de trabalhar. Vamos abrir o nosso arquivo tabela de pedidos. Para acrescentar aí os campos que a gente vai efetuar o filtro, vamos fazer com 3 campos, com 3 critérios, para facilitar o entendimento de vocês. Então, de início, vamos colocar os campos. Abrir o arquivo de script tabela de pedidos, arquivo HTML, principal.html. Vamos colocar o nosso filtro no evento input dos nossos objetos, ou seja, quando a gente digitar o texto dentro do campo de texto, automaticamente vai ser feito o filtro. Então já podemos retirar o nosso botão de comando. Então retirem esta linha. Podem apagar ela e a gente vai trabalhar com mais 2 campos. Então, copiem a linha do input, que é o campo de texto, Ctrl C, Ctrl V. A gente vai trabalhar com mais 2 campos. Vamos diminuir o tamanho para 12, para não ficar os campos muito grandes. Enfim, nesta parte vocês vão controlar o tamanho que vocês desejam para os campos. O ID, vamos fazer um filtro pelo vendedor e também pelo estado. Enfim, depois vocês escolhem as colunas que vocês vão colocar aí como critério no filtro. Estado, precisamos colocar um rótulo para cada campo de texto, mas antes vamos colocar uma divisão, uma div, um menor div, vamos criar uma área acima dessa nossa tabela. Ctrl C, então eu coloquei menor div, maior div. Copiei, vou colocar a barra para fechar. Vamos salvando as alterações. Também precisamos colocar a label. Eu vou colocar menor label for igual. Este for nem precisa. Deixa eu retirar este for. Label, fecho com maior. Eu já posso fechar esta label. Ctrl C, Ctrl V, fecho com uma barra e entre o menor e o maior eu vou colocar o texto que eu desejo que apareça. No caso, o primeiro critério de pesquisa é cliente. Podem copiar este texto, Ctrl C, Ctrl V, vamos colocar a label nos demais campos. Nos outros a gente vai precisar colocar um ID para definir a posição desta label. Então, dentro do maior, vocês vão colocar ID igual, abro aspas, eu vou colocar como label 2 e fecho aspas. Mesmo procedimento a gente vai fazer na label 3, para a gente conseguir definir a posição, onde que a gente deseja que ela fique lá dentro da nossa divisão que a gente criou. Deixa eu dar um espaço para facilitar. Cada 2 linhas é um campo. Beleza? Então já temos o busca, que seria
o cliente, vendedor e estado. Agora a gente precisa definir a posição de cada um destes campos. Então copiem esse ID vendedor, Ctrl C, e vão aqui no Style, no estilo. Pode ser após o busca. Busca. Coloco um jogo da velha antes do vendedor. E abro e fecho chaves. E dentro das chaves podem copiar estas duas linhas, Position e o Left. Ctrl C, Ctrl V. Utilizar aí copiando estas linhas de código. A gente vai precisar definir a posição de cada objeto onde a gente vai colocar. Este busca, vamos deixar ele a 50 pixels da esquerda. Salve as alterações e vamos olhar a página de desenvolvimento para a gente ir vendo as alterações. Então, em publicar, implantar como aplicativo web, last code, o último código. Então, meus objetos ainda estão meio embolados aqui, eu vou ter que manipular a posição deles para distribuir eles acima aqui da minha tabela. Então aqui a busca deixamos que é o campo do cliente a 50 pixels. O vendedor a gente vai deixar ele a... deixa eu ver quanto que a gente vai colocar de distância de vendedor a 300 pixels. Vamos ver como vai ficar. Opa, agora o cliente já veio para cá, ó. Já está começando a ganhar forma. Então, já colocamos o vendedor. Depois precisamos definir qual vai ser a posição da nossa label 2 referente ao vendedor. E aqui não vai ser cliente, vai ser vendedor. Vamos mudar. Vendedor. E neste vai ser estado. Estado. Copiem o ID da label 2, Ctrl C, mesmo esquema. Volta lá no Style. Pode ser após o vendedor. Jogo da velha, então tecla Shift número 13, está ali o jogo da velha. Label 2, abre e fecha chaves. Percebe que moleza. Copio essas duas linhas. Ctrl C, Ctrl V. Acabei apagando o P. Position. Tem que ser em caixa baixa, senão não dá certo. Position. Como eu coloquei o vendedor em 300, eu vou colocar a label um pouquinho antes. 200 pixels. Vamos ver agora como vai ficar. Ainda está o estado e o vendedor. Vendedor é, deixa eu corrigir lá meu vendedor, é vendedor. O estado também a gente precisa definir a posição dele. Então copiem o ID referente ao campo estado. Ctrl C. Após, pode ser após a label 2. Jogo da velha. Ctrl V, abre e fecha chaves. E vamos definir onde a gente vai colocar este objeto, qual a posição dele na nossa página. Deixa eu ajeitar. Copiem estas duas linhas. Ctrl C, Ctrl V. O estado, eu vou colocar ele, deixa eu ver, 550 pixels, acho que vai ser o suficiente. 550. Salva a alteração. Se eu executar a minha página, opa, já veio para cá meu campo. Agora é só eu colocar aqui a definição, onde que vai estar ali o rótulo, que é o estado. Vou lá pegar o ID do meu rótulo, da minha label. Label 3, Ctrl C, jogo da velha, Ctrl V, abro e fecho chaves. Bem fácil. Copio essas duas linhas, Ctrl C, Ctrl V, e o rótulo a gente precisa colocar um pouco antes da posição do campo de texto. Aqui eu acho que 450 vai ser suficiente. Salva a alteração. Estado, vou colocar em caixa baixa, como eu coloquei os demais, para ficar todos iguais. Estado. Estado. Salva a alteração. Atualiza. Bingo, show de bola. Agora a gente precisa colocar os outros dois. Agora a gente precisa colocar os outros dois critérios. Então, por cliente, a gente já está filtrando. Ou não.
Esqueci, galera, que eu tirei o botão de comando, então a gente não colocou no evento input ainda. Então a gente vai colocar o filtro no momento de digitar dentro dos campos. Então vamos lá. A gente já colocou os objetos. Agora vocês vão vir lá no tabela JS, que é os códigos JavaScript, onde a gente fez a nossa tabela, e a gente vai fazer os ajustes no nosso código para que ele funcione ao digitar no evento input. Então, procurem o nosso filtro, está aqui, ó, pesquisar. Eu vou mudar para pesquisar cliente, para facilitar o entendimento de vocês. Pesquisar cliente. Então, este nome eu preciso colocar na function. E agora eu vou trabalhar no evento input, ou seja, a entrada de texto. E preciso alterar o ID. Agora não tenho mais o btn1. Eu vou lá no principal, pegar o ID referente ao campo cliente, que eu coloquei como busca. Ctrl C, de volta no tabela JavaScript, Ctrl V. A gente já colocou no evento input. Eu estou filtrando pela coluna referente ao cliente, que é a coluna 6. Então vamos testar, ver se está funcionando. O primeiro campo já tem que filtrar. Agora a gente já colocou no evento input. Percebo, galera, que eu coloquei bem mais registro, quase 450 registros, para a gente testar esse filtro. Funcionou perfeitamente. Acredito que vai atender aí as nossas necessidades. Cliente 9, então filtrei pela coluna cliente, sobrou aí somente o cliente 9. Na sequência a gente vai filtrar por vendedor e por estado. Então como que a gente vai fazer este próximo filtro, próximo critério do vendedor? Então, vocês vão copiar todas estas linhas, desde lá do document get element by id e toda a função pesquisar cliente. Ctrl C, Ctrl V. E vamos mudar agora o nome da função. Vai ser pesquisar vendedor. Vendedor. Para não errar, copia este nome e coloca na function. Pesquisar vendedor. Lá no arquivo principal.html, a gente tem o ID do campo vendedor, chamado vendedor. Ctrl C, Ctrl V dentro das aspas duplas aí dentro do parênteses. Qual a diferença desta função em relação à anterior? A gente vai ter que mudar a coluna. Então, antes eu estava filtrando pela coluna 6, que é o cliente. Se eu vou filtrar pelo vendedor, eu vou mudar para coluna 7, porque a contagem dentro do código inicia em 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos alterar a coluna, agora vai ser a 7. E vocês vão desativar esta linha, TRI. A gente não vai desativando esta linha, nós não exibimos mais todas as linhas da nossa tabela quando o campo estiver vazio. Porque se o meu campo estiver vazio, eu vou colocar uma outra condição. Após, deixa eu ver aqui, estas chaves aqui, ó. Tem 4 chaves, então 2 para cima e 2 para baixo. Neste intervalo, a gente vai colocar uma condição. Ah não, pessoal, aqui é 3 para cima. Deixa eu ver aqui certinho. Sim. Então, após estas chaves, porque estas chaves, ela tá, deixa eu ver, a partir daqui, ó, dentro desse for. Então, depois do for, a gente vai colocar a seguinte condição. Se, abro parênteses, se o meu critério filtrar, Ctrl C, filtrar, ou seja, o critério que eu peguei lá, o nome do vendedor, que eu peguei lá no campo vendedor, for igual, aspas duplas sem nada dentro, abro e fecho, ou seja, se for igual a vazio este campo, eu não tenho nenhum critério para considerar dentro do campo do filtro referente ao vendedor. Então, abro e fecho chaves. Se eu não tenho nenhum vendedor digitado dentro do meu campo de texto referente ao vendedor, eu vou chamar a minha função pesquisar cliente, que é o primeiro critério. Vou chamar ela novamente, para ela atualizar a informação. Vocês já vão entender o porquê. Coloco aqui dentro e ponto e vírgula. Foi esta
a condição que a gente colocou. Então, se a gente limpar o campo, ele vai voltar novamente todos os vendedores. Para isso que a gente colocou esta funçãozinha aqui. Então, se você deseja entender em mais detalhes este filtro, eu vou deixar aí na descrição, galera, o link para a videoaula onde a gente desenvolveu o filtro com um critério, que é o mesmo código que a gente está reutilizando para fazer aí com mais critérios. Tem outras formas aí de se fazer, galera, mas eu achei a mais fácil esta que a gente utilizou, utilizando aí os códigos do mesmo filtro do pesquisar cliente, quando a gente fez lá a tabela de clientes. Hora do teste, atualiza a página. Começamos filtrando por cliente, cliente 9. Cliente 9, ficou somente os dados referentes ao cliente 9, segundo critério de filtro, vendedor. E não funcionou, galera. Vamos ver o que a gente errou. Pesquisar vendedor. Aqui ó, o detalhe. Nós não pegamos a informação referente ao campo vendedor. A gente continua pegando do campo busca. Então, dentro da função, alterem aqui dentro dessa aspas pro ID do nosso campo vendedor. Então, foi este ID que eu peguei, Ctrl C e coloquei para pegar o que a gente está digitando lá no campo de texto referente ao vendedor. Salva as alterações, atualiza a página, digitamos o nome do cliente, cliente 9, queremos o vendedor 2 e bingo, galera, lá está, o cliente 9, somente o vendedor 2. Se eu limpar o campo, volta novamente todos os vendedores e fica ainda aí no cliente 9, que é o critério do primeiro filtro. Beleza, vamos para o terceiro critério e vamos copiar a função novamente para colocar mais um critério. Cuidem para copiar, pessoal, as mesmas linhas que eu estou copiando até a última chaves. Ctrl C, Ctrl V. Para a nova função, precisamos do ID referente ao novo campo, que é o estado. Eu copio o ID referente ao estado, Ctrl C, opa, é aqui mesmo, tabela GS, altera onde tiver vendedor, dentro das aspas duplas. Então estou referenciando o campo estado e vou pegar o texto digitado dentro do campo estado para fazer a nova pesquisa. E a função, o nome para pesquisar estado. Copio o nome, Ctrl C e Ctrl V. A coluna onde constam os estados é a coluna 8. Se a 7 é o vendedor, 7, próxima é a 8, é o estado. Vou alterar. Coluna critério. Coluna referente ao estado. Beleza, colocamos a coluna, alteramos o ID do campo onde a gente vai digitar. Deixa-me ver, pesquisar estado. Precisamos colocar a função anterior, que é o pesquisar vendedor. Ctrl C, dentro da condição if, Ctrl V. Então, quando o campo estiver vazio, nós executamos novamente a função pesquisar cliente e pesquisar vendedor, para ir aí filtrando pelos critérios que a gente colocou. Então, esta função, esta condição, ela diz: se o campo está vazio, execute a função referente a pesquisar cliente e pesquisar vendedor para atualizar a nossa tabela. Salvem as alterações e vamos para mais um teste. Atualizem a página. Começamos pelo primeiro critério, que é o cliente 9, vendedor que a gente pegou antes, que é o vendedor 2. Ficou somente os dados referentes a este filtro e eu quero somente as informações referentes a Alagoas. Está aí, galera, funcionando show de bola nosso filtro. Nosso filtro com 3 critérios em tabela web HTML, mas ainda falta a gente publicar essas alterações. A gente está trabalhando na página de desenvolvimento. Então, vou fechar esta página, no arquivo tabela de pedidos, publicar, implantar como aplicativo web, novo
Deixo na segunda opção e atualizar. Pego o endereço URL, Ctrl C, colo no navegador e dou um Enter. Vamos ver agora na página executável. Percebo que eu tenho vários registros aqui na minha tabela. Cliente 9, funcionou. Vendedor 2, show de bola. Alagoas. Então está funcionando agora na nossa página de desenvolvimento, nosso filtro por 3 critérios. Se eu clicar novamente aqui em cadastro, eu vou voltar para a minha página web de registro de dados, lá para a minha planilha. Clicando em tabela, no nosso formulário web de cadastro de pedidos, a gente vem para a tabela que carrega as informações lá da nossa planilha. Então ficou fácil a navegação entre a tabela e o formulário web de cadastro de pedidos, onde a gente também pode voltar para a nossa página inicial, colocando nosso usuário e a nossa senha. Então está aí, galera, mais uma funcionalidade. O pessoal tinha solicitado uma videoaula referente aí ao filtro com mais critério. Então está disponível aí para vocês aplicar nos projetos de vocês. Gostaram da videoaula? Deixe o like, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a participação de vocês em nossas comunidades. E até a próxima videoaula.